Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos então retomar as aulas, né? Começando o terceiro trimestre, porém, primeiramente vamos fazer uma revisão do segundo trimestre por meio da análise das questões da segunda E, ok? Então vamos lá, ao mesmo tempo também vou fazer a revisão da segunda E. Então vamos começar pelas questões objetivas. Então, não está na ordem, provavelmente não está na ordem que vocês realizaram, certo? Porque ficava embaralhando, as questões eram embaralhadas. Mas vamos falar primeiro sobre o período literário realista e naturalista. Lembrando que o realismo e o naturalismo ocorreram simultaneamente, porém com características distintas, né? Então, essa questão pedia que respondessem, né? Se era verdadeiro ou falso. Vamos verificar então. Deixa eu voltar aqui, né? Primeiro item, né? A realidade exterior é sugerida vagamente por meio de uma linguagem simbólica, com termos predominantemente abstratos. Bom, ela é verdadeira ou falsa? Vamos ver. Ela é falsa. Por quê? Porque justamente esse período, né, o realismo e o naturalismo, ele se opunha ao romantismo, que era uma linguagem mais cheia de adjetivos, com figuras de linguagem, com simbolismos até mesmo, porque estava engrandecendo as coisas, né, superestimando a vida, a terra onde a gente nasceu, né, o sentimento. Então estava idealizando as coisas, e então eles utilizavam muito linguagem abstrata, diferente agora do realismo e naturalismo, que eles utilizavam linguagens mais científicas, mais reais, sem tantas figuras de linguagem, sem tantas metáforas, justamente para tentar mostrar o mundo exatamente como ele é, né? Vamos ver, o próximo item fala que as ideias de cunho materialista estão ligadas intimamente a esse período literário, contribuindo para o homem voltar-se para o não-eu. É verdadeira ou falsa? Ó, verdadeira. A palavra-chave dessa proposição é o não-eu, certo? Então, nós tínhamos no romantismo o subjetivismo, o egocentrismo, ou seja, o que era importante era o eu sou importante, o que eu sinto é importante, né? E agora, justamente para quebrar essa ideia, né, do subjetivismo, do egocentrismo, agora a ideia no realismo e naturalismo é justamente o do não eu. Então, isso é importante, né? Então, então as ideias materialistas realmente são muito importantes com esse período literário, tanto com o realismo quanto com o naturalismo, né? E justamente porque a ideia não eu que sou importante, mas sim tudo que está no mundo, ou seja, as coisas reais, as coisas que realmente estão acontecendo, né? As coisas e por que de cunho materialista? Porque é justamente as coisas que realmente importam, que realmente existem, as coisas que realmente estão no mundo. Então não tem aquele excesso de sentimentalismo, né? O importante agora é o materialismo. O materialismo aqui é diferente do capitalismo, né? Porque muita gente confunde o materialismo com o apego às coisas materiais, mais assim voltado para o capitalismo. Não, isso não. É o materialismo no sentido de que as questões mais diretas, mais concretas, que são realmente importantes, né? Diferente do abstrato. Próximo item. A temática explorada durante o período, durante esse estilo de época, é marcada pela intensa valorização das classes burguesa e clerical. Gente, isso aqui tá muito fácil, né? Essa aqui é o que, ó, é falsa. Por quê? É justamente o oposto, né? A burguesia agora ela é criticada. É só lembrar do filme que eu pedi para vocês assistirem, o Germinal, que é baseado no livro do Zola, Emile Zola, né? Que justamente critica a burguesia. Então agora o forte, né, o foco é justamente as classes mais desfavorecidas, pessoas do dia a dia, pessoas comuns, né?
O naturalismo vai trabalhar com as pessoas mais assim em situação de miséria, né? Justamente para chocar o ser humano, enquanto o realismo procura falar do dia a dia de pessoas mais simples, né? E clerical aqui, né? Valorização das classes burguesa e clerical, justamente o oposto. Esse período ele criticava tanto o Estado quanto a Igreja, né? Ele não trabalhava essa questão da religiosidade, que ainda era trabalhada no romantismo. Bom, próximo item. A noite e a solidão são elementos que norteiam a evasão da alma, ou seja, propiciam o distanciamento do mundo real. Gente, é justamente o oposto, né? Então essa aqui é falsa. Tem que lembrar que essa evasão da alma é romantismo, né? Distanciamento do mundo real é romantismo, justamente o oposto. Agora nós temos a aproximação do mundo real. Bom, a produção literária desse período, próximo item, né? Desse movimento literário, alimenta-se do bucolismo greco-latino. Gente, negativo. Isso aí é um outro período literário anterior. E depois a gente vai ir na poesia também, mas isso aqui, nós estamos até o momento falando apenas da prosa. Então, o bucolismo é um outro período que se refere, que se alimenta do bucolismo greco-latino, é um outro período literário anterior ao romantismo, né? Então, nem o romantismo, que a gente trabalhou no segundo trimestre, no primeiro trimestre, muito menos o realismo e o naturalismo que trabalhamos nesse trimestre. Nenhum deles alimentam-se do bucolismo greco-latino. Greco, né, oriundo da Grécia, e latino, né? E além disso, do cromatismo vocabular e do conflito. Nada disso, então é totalmente falsa. Muito bem, então vamos para a próxima questão. Esse aqui, agora falando dos autores naturalistas. Então eu trabalhei praticamente com, aqui nessa questão, o Aloysio Azevedo, né? E o Machado de Assis, porque são os principais autores desse período, tanto do realismo quanto do naturalismo. Machado de Assis é o mais importante autor do realismo e o Aloysio Azevedo é o mais importante do naturalismo. Então vamos analisar cada uma dessas informações abaixo para verificar a quem elas pertencem, né? Então vamos lá. Suas tramas quebram a estrutura linear temporal e seu estilo é refinado e elegante, esmerando-se na correção linguística. Essa é muito fácil, né? Quem é que quebra a estrutura linear e temporal? É Machado de Assis. Claro, não pode esquecer do romance que abre o realismo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele rompe a linearidade do tempo, né? Ele começa de um personagem que já morreu logo no início, né? E depois ele vai contando a vida dele. Então, justamente essa ruptura da temporalidade, né? Essa ruptura temporal que o Machado de Assis utiliza muito. Quase todos os romances deles falam de reminiscências, né? O Dom Casmurro, ele também está no final da vida falando de suas lembranças. E também é um outro importante livro do autor. Outra questão muito importante é um estilo refinado e elegante, esmerando-se na correção linguística. Então, sempre que fala nisso, é Machado de Assis. Tanto é que muitas das obras dele, muitas frases e períodos e trechos das obras dele são utilizadas na gramática como exemplo de alguma questão linguística, nas gramáticas, nos dicionários e tudo mais. Diferente do Aloysio Azevedo, que não tem tanto um estilo tão refinado e elegante quanto o de Machado de Assis, e não tem essa correção linguística, porque o importante para Aloysio Azevedo era justamente a história, né? A narração, e não o cuidado com a escrita, diferente do Machado de Assis. Bom, o autor inovou na literatura brasileira. Aí, quando fala inovou, vamos pensar que é Machado de Assis. Sim, ele também inovou, certo? Porém, tem mais, principalmente por seu senso de coletividade e pela descrição de multidão. Quem é que tem o senso de coletividade e descrição da multidão? Aloysio Azevedo. É só lembrar do Cortiço. No Cortiço a gente tem múltiplos personagens, como ali, seus inúmeros personagens, né? Continua aqui falando, né? Seus inúmeros personagens representam a diversidade do povo da época. Quem é que faz isso? É Aloysio Azevedo, no livro O Cortiço, e em outros livros também, mas o Cortiço é o mais forte, é o que mais caracteriza esse período naturalista, né?
Então ele realmente ele inovou, porque até então a gente tinha um protagonista, né? Na verdade a gente tinha, né, no romantismo o herói, a heroína e o vilão. Agora é diferente, a gente tem inúmeros personagens e todos eles são importantes. Então é o senso de coletividade, né? Ele trabalhava muito com a multidão, até mesmo em Casa de Pensão que vocês leram, né? Agora no segundo semestre também nós temos uma quantidade muito grande de personagens, né? Bom, próximo item. Engajado na denúncia de questões sociais, o autor escreveu um romance em que ataca o racismo, o reacionismo clerical, a estreiteza do universo provinciano e descreve a lenta e difícil ascensão social do mestiço brasileiro. Quem é que faz isso? Né? É a Luísa Azevedo, no seu livro O Mulato. Então é a primeira vez que é falado do mestiço, né? É a primeira vez que é falado do negro mesmo, mas colocando como personagem principal, né? Então ele ataca o racismo, né? Ele fala da igreja, né? Ele fala muito também da ascensão social desse mestiço que até então não era considerado como um grande personagem das obras. Agora nós temos um protagonista que é mestiço. Bom, próximo item. Autor de obras-primas. É considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Isso aí já mata, né? Sua escrita é carregada de ironias. Quem é o mestre da ironia desse período? Né? Tem mais. Sua marca que é a marca registrada dele, a ironia. Além do pessimismo e crítica social. Quem é? Machado de Assis. A principal característica do Machado de Assis são as ironias, a sua marca registrada. Além de ele conversar com o leitor, que até então não era comum. Então ele sempre dirige palavras ao leitor, né? Não necessariamente utilizando a palavra leitor, mas ele se comunica. É uma diferença, né? Um diferencial dele. Além disso, ele é considerado o maior escritor de todos os tempos na literatura. Bom, próximo item. Iniciou sua carreira ainda no romantismo, tá certo? Os dois iniciaram, mas tem mais. Fase em que se comprometeu com o idealismo romântico. No entanto, na segunda fase, já mais maduro, passou a realizar análise psicológica. Isso é importante. Quem é que faz análise psicológica? Quem é que adorava as teorias freudianas, né? Além disso, além da análise psicológica, ele fazia também uma análise social de temas da burguesia da época, principalmente o adultério. Quem é o autor que sempre trabalhou com o adultério? É só lembrar do Dom Casmurro, que o tempo todo fica aquela dúvida: será que Capitu traiu o Bentinho ou não? Até hoje é um mistério se Capitu realmente traiu o Bentinho ou não. E é o maior mistério da história da literatura brasileira, né? Além disso, ele trabalha também o parasitismo social, o egoísmo, a vaidade, o interesse, além da confusão entre razão e loucura. Quem é que trabalha com a confusão entre razão e loucura? Né? É só lembrar do Alienista, né? É o Machado de Assis, que escreveu Alienista, que trabalha com essa confusão entre razão e loucura, as análises psicológicas profundas que ele faz, porque ele adora as teorias de Freud, né? E também começou a sua carreira no romantismo, ele tem obras românticas também. Bom, último item, escritor naturalista, a gente já sabe. Se Machado de Assis, se as opções são Machado de Assis ou a Luísa Azevedo, Machado de Assis é realista. A Luísa Azevedo é naturalista, então daí a gente já vê que é a Luísa Azevedo. Bom, mas tem mais. Em uma de suas obras de maior vulto tem-se uma enorme quantidade de personagens que revela as misérias existentes na então capital do país. De que livro que está falando? Está falando do Cortiço, uma grande quantidade de personagens, né? O protagonista do romance é justamente o local em que esses personagens habitam, ou seja, um cortiço. Essa é muito fácil. Então, o cortiço realmente é o protagonista da história nesse romance. E o cortiço é o que hoje a gente conhece, é um embrião das favelas que a gente tem hoje, né? Que até então não era muito comum. Bom, próxima questão. Vamos lá. Analisando o contexto histórico em que desenvolveu o realismo, naturalismo, analisa as proposições abaixo e responda à questão que segue. Então,
Vamos lá. No campo filosófico, o determinismo se opunha ao livre-arbítrio do ser humano, pois definia que cada pessoa estaria para sempre marcada pelo meio social e pelo movimento em que vivia, bem como pela raça a que pertencia. Então isso está certíssimo, né? O determinismo era o oposto do livre-arbítrio e ele era muito tratado nesse período literário. Então o ser humano ele está marcado desde que nasceu, pelo meio onde ele nasceu, pelo momento em que ele vivia e também pela raça dele, né? Se ele é branco, se ele é negro, né? Isso aí, então, a 1 está totalmente correta. Bom, vamos para a próxima. O cientificismo e decorrente positivismo, isso mesmo, o positivismo é decorrente do cientificismo, levado a crer que a ciência deveria prevalecer sobre os sentimentos humanos. No entanto, Deus era quem permanecia no centro do universo, em oposição ao romantismo. Isso aí tá certo, gente? Olha só. A primeira parte está certa. O cientificismo é decorrente do positivismo, levado a crer que a ciência deveria prevalecer sobre os sentimentos humanos. Corretíssimo. Porém, Deus não permanecia mais no centro do universo. É justamente o oposto, né? Esse movimento, o realismo e o naturalismo, eles se opunham à religião. Eles trabalhavam com a questão de que a ciência comprovaria tudo. Tudo tem que ser explicado cientificamente. E Deus é uma coisa que a ciência, na época pelo menos, não conseguia comprovar. Então eles combatiam essa ideia de Deus como centro do universo, coisa que a gente tinha em outros períodos literários. Bom, com o passar dos anos, a terceiro item, né? Percebeu-se que a Revolução Francesa poderia ser considerada um fracasso. Exato. Visto que os ideais que ela pregava, liberdade, igualdade e fraternidade, não passavam de utopia. É isso mesmo. Então, todos aqueles ideais que eram pregados no romantismo, foi se percebendo aos poucos que eles não passavam de utopia. Eles não iriam melhorar eles não estavam melhorando a vida do ser humano. Eles não estavam fazendo do mundo um lugar melhor. Por isso, considera-se, né, na época considerou-se que a Revolução Francesa foi um fracasso, né, e principalmente os ideais que ela pregava. Então, as opções corretas é apenas a 1 e a 3, como está marcado ali, né? Muito bem, vamos lá para o próximo. Esse aqui também, ó, verdadeiro ou falso. Agora sobre a estética realista. Bom, vamos lá, primeiro item. As teorias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels não chegaram a influenciar a literatura na Europa, uma vez que o capitalismo vinha crescendo aceleradamente. Mentira, né? A gente viu que esses dois sociólogos, não sei se eles são sociólogos, né? Mas as teorias são voltadas para a sociologia. Eles realmente influenciaram bastante a literatura. Então, esse item está falso. Não podemos esquecer do livro e também do filme, né, que se originou do filme Germinal. Ele fala muito das teorias do Marx. Então, em todo momento, o personagem, né, os personagens estão falando em revolução liderada pelas minorias, pelos trabalhadores, o povo pobre sofrido, que realmente está passando por miséria, enquanto os capitalistas estão crescendo. Então, critica muito e fala muito das teorias socialistas, né? Então, esses dois autores, o Karl Marx e Friedrich Engels, eles influenciaram bastante o período literário. Essa é apenas uma das obras que eu mencionei, Germinal, mas muitas das outras obras também falam do socialismo, né? Foi bastante forte nessa época. Bom, próximo item. Embora a prosa realista tenha se afastado dos ideias estéticos do movimento romântico que antecedeu o realismo, aqui aí tá perfeito, certíssimo. Vamos lá. Não foi possível se desvencilhar de alguns temas preferidos do romantismo, como o índio e o escravo, que acabaram por ser explorados com frequência. Será que isso aí tá certa? Mentira, né? Então, isso aí foi uma enganação. Eles trabalhavam realmente com a ideia do índio, a ideia do escravo, mas combatendo a escravidão, né? E sem aqueles... Não tá certo, são temas preferidos do romantismo, mas eles não trabalhavam com o escravo, eles atacaram o quê? O tráfico negreiro. Falavam muito da abolição da escravatura, né?
Então eles não mencionavam, por exemplo, o índio ele quase não é mencionado nesse período literário. Então os temas preferidos desses períodos literários, o realismo e o naturalismo, é mais os grandes centros urbanos. E o escravo ele estava presente sim, porque o escravo estava presente nesse período já como já alforriado, né? Já havia passado o período da abolição da escravatura. Então eles eram mencionados, mas em outra posição. E havia muita questão do combate ao racismo, né? Como a gente viu, a gente tem o livro O Bom Crioulo do Adolfo Caminha, que também trabalha outros temas, principalmente a questão do homossexualismo, né? É importante mencionar que a gente está ainda no século XIX, no final do século XIX, né? Começo do século XX. Então era um tema assim que jamais iria se ver na literatura, né? O homossexualismo. Mas a ideia é justamente o que? É chocar a sociedade, chocar o leitor, como eu falei, né? Assim como as questões do cortiço, que é falado, a questão dos negros, que é muito mencionado também no livro Mulato também, né? Então, eles são mencionados, mas por outro aspecto, sob outra ótica, né? Bom, próximo item. O realismo no Brasil foi uma estética pouco significativa no painel literário. Isso é mentira, né? Tanto é que a gente tem o maior escritor de todos os tempos, que é justamente realista, que é Machado de Assis, porque se manteve afastado de problemas nacionais, ao contrário do romantismo. Errado, né? Então o romantismo até mencionava e criticava um pouco, principalmente as últimas gerações românticas, né? Mais pro final do romantismo, que já é no começo do realismo, né? Criticavam questões, problemas nacionais. Mas agora ele é muito mais forte, né? Só que são outros problemas que eles também estão mencionando, não apenas os problemas que eram mencionados no romantismo. Bom, então essa questão é falsa. Próximo item. No realismo, a realidade retratada nas obras deveria ser captada por meio da observação, como o cientista faria em seu laboratório onde o experimento científico. Gente, perfeito, não tem nada o que falar. Realmente é isso, né? O realista, ele vai... tanto é que nós temos romance de tese, né? Ele vai captar por meio da observação a realidade e tentar convencer o leitor da sua teoria. Então, é como um cientista em seu laboratório, ele vai observar, vai fazendo anotações, né, com o seu experimento científico e depois vai escrever para tentar comprovar a sua teoria. Está perfeito. Bom, último item, dentre os temas do realismo abordados nas obras literárias estão o adultério, o parasitismo social, a loucura e a hipocrisia. Já falamos disso, está certíssimo, né? Perfeito. Bom, próximo item. Esse aqui é um dos mais fáceis, mas também ele confunde um pouco, né? Então vamos lá, vamos por partes. Vamos lá, aqui ó. Vamos separar em duas partes. Os romances, tem que escolher um dos três: Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Foram publicados quase simultaneamente, porque tem o outro ali, o E, né? Só que o E a gente vai deixar para depois. E inauguram dois movimentos literários no Brasil ao final do século. O primeiro deles marcou o início do... Então vamos lá. Qual foi? Nós temos duas opções, realismo e naturalismo. Que é a escola literária em que é o predomínio da análise psicológica. Qual que tem o predomínio da análise psicológica? É o realismo, claro, já falamos disso. Machado de Assis, né? E qual dessas três obras que estão aqui em cima, né? Qual dessas três obras que iniciou o realismo, né? Já vimos que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é justamente aquele primeiro livro em que trata, em que logo nos primeiros capítulos fala do funeral do personagem principal e depois ele vai começar a contar de sua vida. Então aqui ó, primeira parte, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início do realismo, escola literária em que é o predomínio da análise psicológica. Agora vamos para a segunda parte, aí tem um pouco mais complicado. Nós temos agora o Cortiço, o Mulato e Casa de Pensão. Todos eles são de Aloysio Azevedo. Qual é que foi publicado quase que simultaneamente ao romance Memórias Póstumas de Brás Cubas? Mas ao mesmo tempo, foi um marco inicial do período. Qual foi? A gente já teve o realismo ali em cima,
Agora é o naturalismo, que é a escola literária em que se preocupou com as leis da hereditariedade e a influência do ambiente sobre o homem. O que é isso? É o determinismo, né? Qual é o período literário que tem o determinismo fortemente marcado? É o naturalismo. E qual delas iniciou o naturalismo? Aí existe uma divergência, né? Nessa questão, o que está sendo considerado é o mulato, como está aqui, ó, o mulato, né, que iniciou o naturalismo. Por quê? Porque ambos os livros, né, tanto o Mulato como Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi publicado no mesmo ano. Porém, o mulato ele ainda não tem características fortes, então muitos consideram o Cortiço como realmente o marco inicial do naturalismo. Mas o Cortiço foi publicado alguns anos depois. Então, realmente, o livro que inaugura o movimento naturalista, né, o naturalismo, é o Mulato. Embora o Cortiço é o que realmente tem maiores características, é considerado o marco inicial, o livro em que mais fortemente a gente tem as características realistas. Então, eu estou considerando certo. Tanto quem colocou... Isso aí foi uma questão de vestibular. Só que no vestibular... foi considerado como sendo o Mulato, justamente porque o Mulato e Memórias Póstumas de Brás Cubas são publicadas no mesmo ano, em 1881. Porém, aqui para a nossa era, estou considerando certa ambas as questões, tanto o Mulato quanto o Cortiço. As duas estão corretas. Se fosse um vestibular, vocês teriam que botar o Mulato, que foi publicado em 1881, no mesmo ano em que Memórias Póstumas de Brás Cubas colocou, ok? Então vamos relembrar. Início do realismo no Brasil, 1881, com o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É justamente aquele livro em que o Machado de Assis ele dedica o seu livro, né, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Ou seja, é justamente para quebrar, né? Jamais se teria na literatura, que vinha de um romantismo, onde tudo era idealizado, jamais a gente teria um livro que é dedicado ao verme que comeu a nossa carne, né? Ao primeiro verme que roeu as frias carnes do cadáver do Brás Cubas. Então a gente não teria uma coisa dessa, uma coisa até mesmo assim, de certa forma nojenta, justamente para chocar o leitor, né? Bom, e como eu falei sobre o naturalismo, né? Nós temos a primeira obra escrita, que é do Aloysio Azevedo, que é em 1881, o romance O Mulato. E o Cortiço foi publicado em 1890, alguns anos depois. Só que ele tem maiores características naturalistas, por isso que muitos autores consideram ele como o grande livro naturalista do período. Só que a primeira obra é O Mulato. Ambas são de Aloysio Azevedo. Bom, próxima questão sobre o realismo brasileiro. É correto afirmar que o realismo deu especial importância à questão cultural, buscando as raízes da cultura brasileira no folclore e no costume do povo? Não, negativo, né? Nada disso. A tendência realista em retratar a realidade com objetividade e imparcialidade, isso é verdade, né? Eles retratavam. Está pautada nos postulados filosóficos e científicos, sim. Tanto é que nós temos o cientificismo, tudo tem que ser tudo tem que ser explicado pela ciência, né? Que alcançaram grande popularidade no final do século XIX, como o positivismo, o determinismo e o darwinismo. Até o momento essa aí é a mais correta, vamos ver as demais. Teve grande influência do iluminismo francês. Não, negativo, né? O movimento que tem grande influência do iluminismo é um outro movimento, né? Daí o aspecto libertário, nada a ver, de alguns romances de nossos escritores realistas, como Machado de Assis e Raul Pompeia. Não, libertário, nós temos romances que valorizam essa questão da liberdade justamente no romantismo, porque vigorava os ideais da Revolução Francesa, que é igualdade, liberdade e fraternidade, né? Bom, próximo item. Como reação às características do romantismo? Correto. A narrativa realista utiliza poucos detalhes. Não, justamente o oposto. Eles descrevem os detalhes, justamente com a ideia de procurar
dar maior realidade ao que se está narrando, para que o leitor possa desenhar em sua mente a realidade que o autor está vendo, ou que está querendo que ele veja, né? Então, essa aí está totalmente errada. Próximo item. Enquanto o romantismo retratava o passado de modo idealizado, aí está corretíssimo. O realismo procurava retratar o futuro. Não, justamente o oposto. Oposto não. Justamente ele procurava retratar o presente, não o futuro, né? Mostrando como o mundo se comportará diante das mudanças sofridas. Negativo. Ele procura mostrar o presente exatamente como ele é, né? Então, a resposta correta é essa segunda aí. A tendência realista em retratar a realidade com objetividade e imparcialidade está pautada nos postulados filosóficos e científicos. Exato. Já vimos positivismo, determinismo, darwinismo, né? Vamos para o próximo item. Considere as seguintes afirmações. Sob a influência das teorias científico-filosóficas da época, o realismo buscava revelar de modo objetivo a realidade cotidiana e o comportamento humano. Corretíssimo! Então, eles procuravam ser objetivos justamente para mostrar a realidade do dia a dia, do cotidiano e o comportamento do ser humano, pois eles iam no mínimo detalhe. Bom, na prosa realista, os personagens são esféricos, pois são imprevisíveis, dinâmicos e têm profundidade psicológica. Corretíssimo. Diferente do romantismo, em que os personagens são lineares, então a gente sabe o que eles vão fazer, porque é a ideia do romantismo, né? Então a gente sabe que os dois personagens se encontram em algum momento passado, depois vão se rever no futuro. Existe um triângulo amoroso, onde um gosta do outro e o outro gosta do outro, mas no final a gente sabe que tudo vai acabar bem, a gente sabe como vai acabar, a gente sabe que o mal vai ser punido e o bem vai triunfar, de certa forma é mais ou menos isso. Então por isso que a gente diz que os personagens no romantismo são previsíveis, diferente do realismo, que eles são imprevisíveis, são esféricos, então eles são muito dinâmicos. E a profundidade psicológica que a gente já viu, que agora existe mais uma análise psicológica dos personagens. Está corretíssimo, tanto a 1 quanto a 2. E o próximo item, o gosto pela descrição detalhada, está correto. No realismo, decorre da perspectiva da idealização, negativo, da vida e do herói do romance urbano, negativo. E idealização é romantismo, né? Então aqui nós temos apenas a 1 e a 2 corretas, certo? Bom, vamos para o próximo item. Agora sobre Machado de Assis. Bom, nas obras de Machado de Assis, a exemplo de Dom Casmurro, episódios de adultério são construídos com clareza e objetividade. Gente, justamente o oposto. Dom Casmurro, até hoje a gente não sabe se realmente houve a traição ou não, né? Então não existe clareza e não existe objetividade, certo? Nesse romance é abordado muito mais a profundidade psicológica dos personagens, né? A análise psicológica que o Bentinho faz, os comportamentos da Capitu. Então toda essa análise psicológica é muito mais psicológica esse romance, né? Então, totalmente errado. Próximo item. A visão de mundo que Machado de Assis utiliza em suas obras constitui-se como uma reação ao determinismo histórico. Não, justamente o oposto, né? O determinismo ele é importante, né? Ou seja, o personagem é aquilo que ele nasceu para ser. Existe esse determinismo, né? E a quebra da estrutura linear que Machado de Assis utiliza em suas obras como Memórias do Póstumo Brás Cuba apresenta-se ao leitor como uma inovação técnica. Exato. Até então a gente não tinha uma obra que começasse do final, começasse com a morte do autor, né? Então é uma quebra da estrutura linear. Então, perfeitíssimo. Então, agora é o oposto. É falsa as seguintes proposições, né? Agora está perguntando quais são falsas. Como eu falei, a 1 e a 2. Então, adultério não é claro nem objetivo. Até hoje a gente não sabe se a Capitu realmente traiu o Bentinho ou não. E a visão de mundo não é uma reação ao determinismo, justamente o oposto, né? O determinismo marca essa visão de mundo de todos os autores dessa época do realismo e naturalismo, muito mais no naturalismo. Bom, agora vamos para as discursivas, que teve algumas questões bastante difíceis aí, né? Vamos começar da mais emblemática, mais problemática, né? Nós temos esse quadro
Essa questão ela foi baseada numa questão de vestibular, só que como a gente não estava numa prova física e muita gente teve dificuldade em abrir as, a imagem e até mesmo dificuldade de ver claramente a imagem, que não estava muito boa, quer dizer, em alguns computadores não ficaram muito boas, então essa questão ela vai ser desconsiderada. Todos os pontos dessa questão foram redistribuídos entre as demais questões discursivas, porque ninguém acertou essa questão. Mas tem que prestar atenção porque é uma questão que já caiu no vestibular, né? Então vamos lá. Cândido Portinari. Cândido Portinari, ele era muito fã do Machado de Assis, né? Ele gostava muito do Machado de Assis. Então, Cândido Portinari, quem não sabe, né, ele é um importante artista plástico, ele é muito famoso, brasileiro, só que ele é modernista. Por isso, esses traços no desenho dele, na gravura dele, modernistas, né? E exatamente por isso também ele não se recusou ao ser convidado para ilustrar alguns capítulos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em uma edição particular feita sob encomenda para a Sociedade dos 100 Bibliógrafos do Brasil em 1942. Então está aqui, ó, a ilustração, a primeira das ilustrações, ele tem várias nesse livro, que ilustra o capítulo Óbito do Autor. O nome da gravura é O Enterro, Água Forte, de Cândido Portinari. Mas aí vamos lá. Este é um trecho do capítulo 1, né? Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catambi. Isso aqui apenas fala onde foi que ele morreu, né? Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, ou seja, ele não teve problema de saúde, né? Ele estava bem. Eu era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Bom, até ali ele está falando como ele morreu. Na chácara foi onde ele morreu. Ele foi enterrado no cemitério. Muita gente confundiu isso, né? Aí ele vai, 11 amigos. É pouca gente, né? Para acompanhar no enterro, né? A pessoa, para se despedir da pessoa. Aí vamos lá. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Por que isso? Porque na época haviam anúncios nos jornais que falavam do enterro da pessoa, falavam que a pessoa morreu, né? Cartas e tudo mais. Aí vamos lá. Acresce que chovia, ou seja, ele já está falando da chuva aqui. Muita gente colocou que era chuva, né? Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Ou seja, é miúda, mas é constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia do discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Linda despedida que um dos colegas fez a ele, né? Um desses 11 amigos. Então vamos lá. A questão é comparar esse trecho, né, que é do capítulo Óbito do Autor, com a ilustração do Cândido Portinari que ilustra esse Óbito do Autor. Então vamos lá. É para citar qual é o elemento. Ó, nós temos um elemento que, mesmo não sendo mencionado, ou seja, ele não é mencionado nesse capítulo, faz parte do contexto da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e da narrativa machadiana. Com base nisso, então, é para citar qual é o elemento, né? E explicar por que Portinari colocou na gravura, considerando a sua importância para o contexto da obra. E por que esse elemento é importante. Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos aí a figura. Qual é esse elemento? Gente, o verme aqui, ó. Em muitos computadores a imagem não abriu direito, ou até estava pequena demais. Mas o Cândido Portinari botou este verme aqui, ó. Que é justamente o verme que foi o primeiro verme que roeu as frias carnes do Machado de Assis. Ele é importante porque, justamente por causa dessa quebra, quem iria dedicar um livro até então, né? Quem iria dedicar um livro a um verme? Um verme é um ser que a gente considera como nojento, como um ser inferior, que ele é
ele é visto, né? Gente, ele tá roendo carnes de cadáveres, né? Ele imagina um cadáver sendo corroído pelo verme. E o Brás Cubas, né, o personagem que narra a história, ele está justamente dedicando o livro a esse verme que roeu a carne dele. Então é importante justamente por causa dessa quebra com o romantismo que a gente tinha, a idealização do mundo, a idealização das obras, a idealização do protagonista, né, que é considerado o herói, do antagonista, que é considerado o vilão. Então nós temos toda uma quebra de paradigmas, né? Então é só observar aqui, ó. Tudo isso aqui é normal. Nós temos o anjo que muita gente colocou, mas é normal. A chuva, ela é fininha, mas ela é constante, não é aquela chuvarada. Tanto é que tem gente na chuva, né? Nós temos realmente 11, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 que é o amigo que falou. Então nós temos tudo normal. A diferença é que o Cândido Portinari colocou aqui, ó, esse verme que quase não dá para ver, infelizmente, porque aqui a gravura é pequena, mas no livro a gravura é maior. Então, um pequeno detalhe que faz a diferença na obra, justamente por também ser uma obra modernista que vocês vão ver no mês que vem. Então, aqui, ó. Então, o Machado de Assis dedica o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico esta saudosa, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Certo? Então, muito bem. E por que é importante? O verme foi colocado na imagem por dar ênfase ao aspecto de que ele, o autor, está morto. É como uma testemunha do enterro do autor, narrador e protagonista. Autor por quê? Porque é ele que narra, né? Ele é um autor-narrador. Só que ao mesmo tempo ele é protagonista, porque na verdade não fala da morte do Machado de Assis. Quem assina o livro é Machado de Assis, mas o autor, tecnicamente, é o Brás Cubas que está contando a sua história. Então o verme foi o primeiro a entrar em contato com o corpo, com as frias carnes do defunto. E é um modo de rejeitar a beleza idealizada do romantismo, pois o realismo é um movimento em oposição ao romantismo. Então isso é a importância. Então, ó, ninguém acertou essa questão, certo? Tá certo que era uma questão bastante difícil. E assim, pela internet, assim, às vezes é muito difícil carregar a imagem e tudo mais. Então essa questão foi desconsiderada e os pontos dessa questão foram incluídos, foram colocados nas demais questões, foram redistribuídos nas demais questões discursivas, ok? Então vamos lá. Próxima questão. Leia o trecho abaixo que inicia o romance O Ateneu, de Raul Pompeia. Depois responda a questão que segue. Então vamos lá. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei, depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera busca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Bom, aí nós vamos para a crítica, né? A crítica especializada já confirmou que o movimento literário realista, ao impregnar-se de uma visão naturalista, acaba por retratar com tons acinzentados as realidades escritas. Segundo Alfredo Bose, que é um importante crítico literário, né? É a moral cinzenta do fatalismo que se destila na prosa. O autor carrega, sempre de tons sombrios, o destino de seus personagens. Então, o que Alfredo Bose está falando, né? Que o naturalismo, o realismo também faz isso, né? Ele exagerou demais em retratar o mundo de modo muito feio, né? Então, o mundo não era tão feio quanto ele era pintado no naturalismo. Justamente por causa do determinismo e das teorias vigentes à época. Então, ele acabou enchendo de fatalismo essa ideia do mundo ruim, né? Do mundo ser ruim.
E justamente por isso os autores também eram considerados muito pessimistas. Então vamos lá. A pergunta era: explique por que Alfredo Bose diz isso à luz das teorias científicas e filosóficas vigentes à época e que foram estudadas em literatura. E B. Busque no excerto, ou seja, naquele trechinho que estava lá, né, retirado da obra de Raul Pompeia, o trecho que pode exemplificar a fala do crítico literário, ou seja, do Bose, Alfredo Bose, e o transcreva abaixo no campo adequado. Muito bem. Respostas, então. Letra A. A estética naturalista caracteriza-se por ser extremamente pessimista. Isso é importante. Porque o fatalismo, ele de certa forma, ele tornou as obras extremamente pessimistas. Principalmente por causa do determinismo vigente à época. É importante mencionar o determinismo, porque esse fatalismo, esse pessimismo é justamente por causa do determinismo que vigorava então. O determinismo diz que o meio e a época em que a pessoa vive e até a raça determina a sua vida. Então, as obras naturalistas possuem um determinismo extremo. Então, olha só, esses scores aqui esses daqui da resposta, eu não atualizei, só os das questões ali, né? Estão ainda de acordo com a contagem anterior, antes de ser desconsiderada a questão do Cândido Portinari. Então, não considere esses scores, apenas esses aqui. Na verdade, estão 6 na letra A e 1 na letra B. O determinismo, ele era vigente na época, mas ele já influenciava o realismo. Mas como o naturalismo era um realismo em excesso, de certa forma o determinismo também passou a ser caracterizado em excesso, né? Um determinismo ao extremo, extremado. E onde é que está o trecho que fala disso? Olha só, último parágrafo, último período, né, do parágrafo. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita. Gente, ele estava falando da mãe dele, dos carinhos da mãe dele, dos carinhos que a mãe dava, que a mãe tratava ele e tudo mais, da infância que ele teve, protegido no lar, né, do mundo lá fora. Mas ele tem saudade hipócrita, saudade por quê? Agora ele vai falar dos felizes tempos. Aí, ó, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora. Ele está falando praticamente do que a pessoa não muda. Hoje ela tem essa incerteza do futuro, a incerteza do hoje, né? Incerteza do que será, mas no passado ele também tinha, mesmo debaixo de todo o carinho materno que ele recebia, né? E ele continua, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, ou seja, quando criança, né? E não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Ele está justamente mostrando aqui que o mundo não muda, falando do determinismo. O mundo não muda, as coisas não mudam. Ele está sendo extremamente pessimista. Ou seja, ele tinha todo o carinho materno, ele tinha uma vida feliz, porém, ele ao mesmo tempo, ele diz que ele tem saudade hipócrita. Ele tem uma saudade, mas ele não tem saudade, porque na verdade ele não considerou a sua infância como sendo feliz. Certo? Então, o determinismo, uma vez feliz, sempre feliz. E, justamente, uma vez infeliz, para sempre infeliz, né? As coisas não mudam, continuam sempre do jeito que está. Essa é a teoria do naturalismo vigente à época. E aí, agora eu quero destacar algumas respostas excelentes que recebi na questão, né? Por exemplo, Schoas, né? Fala que Alfredo Bose afirma que o naturalismo retrata com tons sombrios as realidades escritas porque, como afirmado pelo próprio Alfredo, né, o fatalismo é uma ideologia muito presente nas obras naturalistas, ou seja, as narrativas acabavam tragicamente. Correto, Schoas. As teorias científicas vigentes na época eram um determinismo exato, o qual afirmava que não temos livre-arbítrio, já que o meio social, o momento e a raça que temos determinam nosso comportamento. Excelente. Só que ela acrescenta também o darwinismo, o qual determina a teoria das origens das espécies e sua evolução, teoria que intensificou o racismo por ter sido aplicada ao meio social. Excelente. E o positivismo, o qual determina que o progresso da humanidade depende dos meios científicos. Excelente. Schoas. Então, o narrador das obras naturalistas, como cientista em seu laboratório, tenta provar e convencer o leitor da veracidade das teorias apresentadas. Por isso, mostra suas personagens como animais governados por seus impulsos e desejos primitivos. Excelente, Schoas. Isso é a zoomorfização. Ela mesma explica. Só que aqui a gente tem mais assim relacionado
exatamente, o naturalismo, mas uma obra que mostra muito isso é o Cortiço. A gente pode ver os personagens sendo realmente descritos e até mesmo considerados como se fossem animais, né, com desejos primitivos. Isso é importante no naturalismo. Nós temos também André Giuliani, né, que falou que o crítico diz isso, pois a visão naturalista é de fato mais pessimista, fatalista e intensa que a visão realista. Corretíssimo. Uma vez que aborda temas como a sexualidade, exato, é muito forte no naturalismo, e a prostituição, além da violência excessiva e a miséria. Por exemplo, trazendo um tom mais acinzentado e obscuro para as ideias realistas, intensificando seus pensamentos. Com relação às teorias científicas e filosóficas vigentes da época, como o darwinismo, o positivismo e principalmente o determinismo, a sociedade era retratada baseando-se nessas correntes, porém de uma maneira mais sombria, corretíssima, na busca de uma reforma da mesma, uma reforma da sociedade, né, e de seus defeitos, denunciando ainda mais os problemas sociais. Ou seja, um cientificismo exagerado pode ser observado por parte dos naturalistas, baseando-se, por exemplo, na comprovação científica defendida pelo positivismo ou na crítica ao livre-arbítrio feita pelo determinismo, sendo estes fatores que tornam as ideias e críticas realistas mais sombrias e, consequentemente, mais assustadoras para qualquer um que as observa, seja em uma obra ou durante a própria sociedade da época, como feito pelo crítico em sua fala, uma vez que as ideias dos dois movimentos não são opostas, apenas a forma como são expressas e divulgadas. Excelente. Então, as duas respostas são muito boas. Parabéns, então, a Andrea Giuliani e ao Shoas, né? Bom, próxima questão sobre o Quincas Borba, né? Abaixo, nós temos um trecho, né, do Quincas Borba, de Machado de Assis. Depois tem que responder a questão. O trecho é o seguinte: Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa do Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era há um ano, professor, que é agora, capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu o recente amigo, Cristiano Palha. Para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Bom, então para explicar, né? Nesse trecho a gente percebe um recurso linguístico que se tornou uma marca registrada no Machado de Assis. Então é para explicar qual é esse recurso, né? Dizer qual é e explicar, e identificar o trecho em que ele é utilizado. Muito bem. Então, essa eu achei muito fácil, né? O autor dirige suas palavras ao leitor, a fim de dar maior intimidade com o público. Então o Machado faz muito isso, ele conversa com o leitor. E a gente pode identificar o que no trecho? Vos digo. Ou seja, digo a vocês, caro leitor. Então a gente vê aqui, ó. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Então, ele está mencionando, né? O que será que ele está pensando? Será que ele está admirando aquele pedaço de água quieta? Não. Aí ele diz, em verdade, vos digo, leitor. Eu digo para vocês que ele estava pensando em outra coisa. Aí ele começa a explicar a teoria dele, no que ele estava pensando. Então, esse vos digo, essa fala com o leitor, é justamente uma característica típica do Machado de Assis. Muito bem, essa aí é muito fácil, né? A gente bateu bastante esse assunto. Bom, e agora, Antônio Cândido, né? Leia o trecho abaixo de um artigo literário, justamente do Antônio Cândido, que também é um outro crítico literário muito importante na literatura brasileira. Então ele fala aqui, no momento em que os naturalistas atiravam ao público assustado a descrição minuciosa da vida fisiológica, ele se refere a Machado de Assis, timbrava nos subentendidos, nas alusões, nos eufemismos, escrevendo contos e romances que não chocavam as exigências da moral familiar. Então, Antônio Cândido, reconhecido crítico literário da atualidade, fala da crítica de Machado de Assis, comparando e diferenciando sua produção machadiana
das obras naturalistas. Explique essa diferença entre os estilos realistas e naturalistas apontada no texto acima. Então ele está falando o quê? Naturalismo é um realismo exacerbado, exagerado, né? Só que eles descrevem a vida de uma maneira feia demais, uma descrição minuciosa da vida fisiológica. Então fala que o sujeito escarrou, fala dessa parte nojenta até assim da pessoa, né? Que coisas que não há necessidade de serem descritas, justamente para chocar. Fala da vida fisiológica do ser humano, né? Enquanto Machado ele utilizava para chocar o público, ele não precisava chocar as exigências da moral familiar. Ele utilizava em seus contos outras técnicas para chocar, sem falar de coisas escatológicas, digamos assim, de coisas consideradas feias, embora façam parte da vida do ser humano, né? Elas não são, não, o Machado de Assis não precisava dar ênfase a essas questões fisiológicas até, né, e escatológicas. Então, ó, o naturalismo é um realismo exacerbado e a principal característica é chocar o leitor. E Machado de Assis, que é realista, escrevia utilizando diversos recursos linguísticos para criticar a vida da burguesia, né? E até mesmo outras questões sociais, enquanto os naturalistas mostravam a miséria. Então, é essa crítica que o Antônio Cândido faz, ok? Então é isso. Eu acho que esse vídeo foi um pouco longo demais, mas era importante justamente para fazer essa revisão da prova e ao mesmo tempo do realismo e naturalismo, ok? Então, muito obrigada e até mais.